Grande Walter. E aí? Tudo bem, Luiz? Eu estou bem, e você? Tudo bem também. O som tá bom aí para você? Tá funcionando bem? Tudo em ordem, você me ouve bem? Eu também te ouço bem. Acho que eu vou até botar o meu fone para não ter nenhum ruído exterior, que eu acabei até esquecendo, mas acho que tá funcionando bem aí. Pessoal aí que está na live, pode dar um ok aí para a gente, um salve, dizendo ok, o som, a imagem do Walter também está tudo ok? Acho que a galera vai... Aí, ó, o pessoal já está dando aí o sinal de que está tudo ok. Legal. Bom, Valtão, primeiro de tudo, muito obrigado por ter aceito esse convite, né? Nós já temos uma breve e longa amizade, por assim dizer, né? Já passamos por alguns bons momentos juntos aí. E quando eu comecei a pensar nessa iniciativa de fazer lives com pessoas que eu conheço, que eu admiro, que eu confio, você, obviamente, foi um dos nomes que despontaram na minha cabeça, e a ideia é trazer você para esse grupo que me acompanha, que está sempre por perto nas lives que eu já faço aí desde 2017. E nada mais justo, né, quando eu pensei assim, fala, bom, quem eu poderia convidar para falar um pouquinho desse paradigma da saúde, desse paradigma da economia que a gente está vivendo nesse momento de pandemia? E deu um segundo, o cérebro foi, pensou lá, buscou lá nos arquivos, bum, Walter, né? Aí te mandei o convite, você aceitou e estamos nós aqui vivendo essa experiência muito bacana, e você vai ver como é divertido fazer esse trabalho, que nem é um trabalho, porque trabalho também pode ser muito divertido, e como as pessoas tendem a participar também, a interagir, vai ser muito bacana, né? Tem uma galera bacana aqui da faculdade, tem amigos de trabalho, amigos da família, cunhado, irmã, primos que moram fora, tem uma galera aqui presente e que está sempre acompanhando, né? Então, eu queria que você se apresentasse para a turma, contasse um pouquinho da tua história e a gente entrasse já no tema, como a gente já chegou a trocar uma ideia antes. Então, muito bem-vindo aí, Walter. Muito obrigado, Luiz. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer você por essa oportunidade e a credibilidade que você colocou em cima da minha apresentação aí. Muito obrigado pelas palavras e é por aí. Eu tenho um breve histórico das minhas credenciais. Eu sou biomédico de formação e desde o início da minha formação profissional eu gosto de fazer essa definição, eu atuo dentro de um modelo de incorporação tecnológica dentro da estrutura de serviços de saúde. Tá. Então, eu trabalhei ao longo desde o final da década de 80, atuei dentro de hospitais, dentro de ambientes tanto com enfoque terapêutico quanto com enfoque diagnóstico, mas sempre focado não na área assistencial, e sim na área de apoio administrativo. E também trabalhei em grandes, como trabalho atualmente, em empresas que fornecem tecnologia para a área de saúde. Perfeito. Você teve também uma história de 13 anos aí no Einstein, muito profícuo aí, né, Walter? Isso. Foi uma grande escola para mim. Eu tive, de 88 a 2001, eu trabalhei coordenando um serviço que oferecia o apoio técnico aos médicos anestesiologistas. E daí eu tive meu primeiro busca de fazer uma primeira pós-graduação com foco em administração hospitalar na saúde pública, na Faculdade de Medicina da USP Saúde Pública, do curso da Proasa, em 92, e isso me conferiu uma habilidade que me deu uma autonomia na atuação, na gestão das unidades cirúrgicas daquele hospital, que eu fiquei praticamente de 94 até a minha saída do hospital. Trabalhei também no Sírio-Libanês, na gestão administrativa de 2003 a 2005 do Centro Oncológico do Hospital Sírio-Libanês, e também trabalhei no Hospital Santa Lúcia, em Brasília, em 2012, voltando à gestão do ambiente cirúrgico. Legal, bacana. Bom, feita essa apresentação aí, sensacional, me fala uma coisa, Walter. Como é que você está vendo esse cenário hoje da saúde no Brasil, obviamente por conta dessa pandemia do Covid-19? A gente começou o mês de março aí com um abalo forte na questão da saúde, esse abalo adentrou para a questão da economia, depois ele foi para dentro da questão do paradigma da política, a parte da política a gente vai deixar de fora,
Mas a minha pergunta para você, inicialmente, a gente começar a aquecer essa conversa, é a seguinte: como é que você vê esse debate, esse equilíbrio, esse jogo de forças entre o paradigma da medicina, da saúde, da ciência, e o paradigma da economia, dos empregos, que também, num certo sentido, acabam gerando malefícios se ficar muito tempo a gente parado como a gente está, né? Hoje eu vi na CNN que uma expectativa do Ministério da Saúde é que a pandemia termine lá por volta de julho. Ou seja, em tese teríamos aí mais maio, junho e uma parte de julho, ou seja, um período longo aí de inatividade ou de um certo isolamento, né? Então, da maneira que você achar melhor, como é que você vê esse momento, esse jogo de forças entre saúde e economia? Se são coisas separadas ou se são coisas integradas, que poderiam ser administradas de uma maneira mais sistêmica e não apenas isolada. Como é que você vê isso? Então, primeiro de tudo, eu queria tentar falar de uma com um enfoque menos científico e mais generalista, mas vamos partir do seguinte princípio. Existia por parte dos sistemas de saúde de cada governo, de cada estrutura privada, de cada país, uma busca incessante por o aprimoramento das ações necessárias para aquilo que era prioritário na área de saúde. O que era prioritário na área de saúde até 2 meses, 3 meses atrás? O envolvimento de condições e infraestrutura necessária para suprir o que a gente chama das doenças crônico-degenerativas. Tá. Por quê? Porque, em função daquilo que foi muito bem feito no passado, nós criamos sistemas de vacinas, ou seja, que criou modelos de imunização importantes, ou seja, a população começou a adoecer das doenças menos agudas e caracterizadas como crônico-degenerativas. Vamos levar em consideração para o pessoal entender. Câncer, o Alzheimer e aí por diante. Então, toda a estrutura, por exemplo, vamos falar do Brasil, estava sendo direcionada para que tanto a estrutura pública, que atende mais de 80% da população brasileira através do SUS, Sistema Único de Saúde, e também as estruturas privadas pudessem abraçar e promover a condição dessa população um subsídio mais específico para isso. Então, isso, só para você citar como exemplo, eu vivi um desenvolvimento tecnológico onde, no começo da década de 90, houve um modelo forte do que a gente chama de deshospitalização. Ficar no hospital não faz bem. Então, o que aconteceu? A tecnologia veio para promover um maior turnover de que os pacientes ingressem aos hospitais e saiam do hospital quanto antes, evitando doenças contagiosas, infecção cruzada e aí por diante. Então, a gente está falando do início das cirurgias minimamente invasivas, a implementação da imagem 2D para 3D através do diagnóstico e, consequentemente, a estrutura começou a perceber as doenças muito mais precoces e o resultado disso foi aumentar o tempo da vida do paciente, das pessoas, da população, e quando surgiam as doenças, a possibilidade de tratar com alta eficácia na cura, porque eu estou tratando a doença na sua origem, de forma muito... Perfeito. Então, de forma genérica, nós que atuamos na área de saúde, sempre buscamos e fomos induzidos a trabalhar com esse binóculo, com esse enfoque. Tá. O que aconteceu? Todos nós fomos surpreendidos. Nós voltamos à décadas atrás, né? Ou seja, a gente está passando por uma pandemia, voltamos a ter a interferência de um vírus mundialmente, ou seja, uma pandemia onde o conceito da doença infecto-contagiosa voltou à tona. E nós não estamos preparados, simplesmente. Ou seja, a gente estava no modelo de deshospitalização e, de repente, a gente lidar com uma dinâmica onde os pacientes, em função da alta virulência, né? Ou seja,
da exposição desses pacientes, eles requerem apoio tanto à internação, como, inclusive, encaminhamento a unidades críticas onde eles necessitam de aporte ventilatório. Perfeito. Um baita desafio de gestão isso aí, né? É um baita desafio, porque aí você tem que voltar, é que nem eu escrevi aqui, não tem cientista ou epidemiologista que estavam preparados para esse impacto. Todos os cientistas, ou todo mundo que está atuando na área de saúde, estava olhando por um caminho natural que era como é que eu mesmo, cito como exemplo, eu participo de um grupo vinculado à Sociedade Brasileira de Radioterapia, que é onde eu atuo hoje. Esse grupo, formado por profissionais que atuam na área, né? A nossa preocupação é como nós vamos estabelecer recursos necessários para tratar e para atender de forma conveniente os pacientes em 2030. Então, nós estamos tirando uma fotografia do agora para saber quais são as ações que nós teríamos que tomar para atender a demanda que tem. A gente está falando de 700 mil novos casos de câncer, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, por ano no Brasil. E como é que nós vamos trabalhar com um modelo com maior qualificação curativa, desde que eu atenda logo no início da lesão. Mas hoje a gente está lidando com uma dinâmica de atendimento totalmente oposta ao modelo que a gente estava acostumado e direcionado a trabalhar. Perfeito. Até em função do desconhecimento que se tem desse novo coronavírus aí, né? Exatamente. Esse é o grande problema. Eu estou vendo assim, eu estou vendo pessoas, né, tenho ouvido falar, tenho tido contato com pessoas que estão em grupos de risco e acabam se acometendo da doença e conseguem sair do hospital. Também tenho tido notícia de pessoas que não têm nenhum perfil de risco e, no entanto, foram acometidas da doença, internadas e não conseguiram sair do hospital com vida. E aí fica esse paradigma aí, né? O pico da doença vai chegar em março, vai chegar em abril, vai chegar em junho, vai chegar em julho. Quer dizer, quando é que o pico da doença vai chegar para exatamente encaixar a capacidade de atendimento em relação ao volume de pessoas que eventualmente vão precisar desse tipo de atendimento? Acho que esse é o grande dilema que o Ministério da Saúde está vivendo, e obviamente em consonância lá com o Ministério da Economia, para poder então fazer um trabalho que permita preservar as vidas das pessoas. Acho que ninguém tem dúvida do quanto isso tem valor e prioridade. Entretanto, também criar condições favoráveis para que pessoas que estão com dificuldades econômicas, né, principalmente o pessoal que está no mercado muito informal, sem nenhuma condição razoável de receita, possa também não morrer porque não está trabalhando, não está comendo e não está vivendo, né? Verdade. Como é que... eu sei que a gente já conversou sobre isso, você me falou um pouco da sua proximidade aí com o atual ministro e tal. Como é que você vê o desafio desse ministro como gestor de um problema como esse, cara? Eu quero fazer uma pergunta que é delicada. O que você faria se você estivesse no lugar dele? Porque esse é um trabalho de liderança, estratégia e gestão muito forte, entendeu? E sem levar para o lado, qualquer lado negativo, mas tendo o chefe que ele tem, que é um ponto relevante, né? É verdade, você tocou num ponto relevante. Mas, assim, se eu tivesse a ingrata função de estar na posição dele, eu iria atuar. Primeiramente, eu gostei muito do primeiro discurso que ele fez como ministro, onde ele deu um enfoque, na minha ótica, naquilo que ele faz bem. Ele é um cientista, né? E estudou para isso, e é uma pessoa com uma formação muito embasada e muito qualificada. E ele falou que ele atuaria no tripé, no primeiro case seria trabalhar melhor a informação, ou seja, o que está sendo levantado. Existe, a gente sabe, na estrutura que a gente vive, num país de proporções continentais, com uma heterogeneidade comportamental e até cultural, cada estado. Então, existe um problema muito sério de subnotificar. Aquele paciente morreu do que aquele paciente teve
um problema direcionado ao problema de saúde dele. E Tá. sem a informação, Luiz, eu acho que fica difícil tomar qualquer conduta. Você Com certeza. vai tomar uma conduta muito mais emocional do que racional, né? Então, Claro. a área de saúde ela tem que ser embasada pelo modelo cartesiano, né? Então, trabalhar melhor essas informações. O segundo critério seria testar, testar, testar. Tá? E a gente Ele falou bem isso. a gente vive um problema sério porque a demanda está maior do que a oferta. Eu estou me referindo aos kits. E aí surgem outras possibilidades tecnológicas de, através de algoritmos, você poder identificar através de variáveis como tem febre, tem tosse, a imagem pulmonar através do exame tomográfico mostra uma característica A, B ou C, e eu consigo, através dessas variáveis e um algoritmo específico, identificar sem o teste. É lógico que o teste ele vai confirmar, mas se o paciente ele é forte, ele é um paciente positivo ou não, ou a possibilidade disso. E a outra questão seria o isolamento social. No modelo que nós vivemos hoje, em alguns estados, né? Isso daí, de forma genérica, foi colocado pela maioria dos governadores, porque eles têm essa autonomia do modelo horizontal para uma possibilidade do vertical. Ou seja, em função do alarde e do pânico, entre aspas, que foi direcionado, ninguém teve coragem de não partir para um isolamento horizontal. E hoje está sendo questionado a possibilidade de deixar os mais vulneráveis, que envolve idade, que envolve doença de base, nas suas residências de forma isolada, e as pessoas que tenham possibilidade de maior produção, enfim, menos vulnerabilidade, sair e voltar à vida produtiva, né, ao trabalho. Certo. Então, essa seria a primeira base que eu tomaria como dado para poder gerar uma política não é nome, mas ações para combater essa pandemia. Numa possibilidade daquilo que está alarmando, e tudo isso daí está sendo tomado por uma questão do colapso do sistema de saúde público, lembrando que essa doença, como nós conversamos no começo, ela começou pela classe mais qualificada econômico-financeiramente, ou seja, ela veio basicamente com o primeiro impacto para a saúde suplementar, que ela tem todo o sistema privado, né? do sistema privado, ou os convênios médicos, e agora ela começou a ser absorvida pela saúde pública. E isso está colapsando os hospitais. Emílio Ribas, que é um hospital de doenças infectocontagiosas, e outros hospitais públicos. Nesse modelo, o que eu pensaria como gestor, né? A busca, se eu fosse um gestor público, né, que é o caso do ministro, a busca incessante de um acordo público-privado, ou seja, privado me empresta, eu pago a sua estrutura, a sua estrutura hospitalar para você atender os meus pacientes que estão saindo pelo ladrão da estrutura pública, entendeu? Então, seriam basicamente as condutas que eu adotaria no modelo mais de atender a pandemia, o paciente que está contaminado e que requer hospitalização. E continuaria nessa busca incessante de informação e mais informação para poder fazer as correções de rota dessa estratégia, desse conjunto de ações, e com isso ir aprendendo cada vez mais sobre esse vírus, né? O Cláudio, tem um amigo nosso aqui, um amigo meu aqui, o Cláudio Queiroz, grande amigo, trabalhamos juntos uma época na Caixa Econômica Federal, tivemos a chance de fazer trabalho juntos, eu já fora da Caixa e ele dentro da Caixa. Ele me fez uma pergunta, para a gente aqui, que é o seguinte: o papel da OMS nesse processo, né, que recebeu lá alguns avisos, ainda em dezembro ali, ela deveria ter alertado mais cedo o mundo com relação a isso, Walter? E a pergunta que me está batendo aqui na minha cabeça é a seguinte: a OMS
vacilou nesse processo aí, de alguma maneira, do seu ponto de vista, óbvio? Eu acho que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela teve, infelizmente, ela priorizou questões políticas e esqueceu de impor modelos científicos aí porque isso com certeza iria alarmar, iria gerar, como gerou, que gerou de uma forma tardia, na minha opinião, entendeu? Eu acho que os países poderiam, com esse alerta, se fosse mais precoce por parte da OMS, muitos países poderiam ter um impacto. O impacto iria acontecer, mas os países poderiam gerar uma quarentena mais precoce e, consequentemente, um impacto de perdas de vidas menor. Esse tema é delicado porque hoje o mundo está muito líquido, né? Esse mundo pós-verdade aí é um negócio meio complicado, as pessoas acabam tendo muitas opiniões. Deixa eu só ver o que o David Pinheiro está falando aqui, que é o seguinte: que tipo de solução vocês acreditam serem necessárias ao aumento das doenças psicológicas por conta também dessa situação? Essa é uma pergunta bacana e que nos diz de respeito diretamente até em função da formação em medicina comportamental, né? Me chamou a atenção um dia, eu estava fazendo um trabalho num private equity, que eu faço um trabalho de consultoria lá, e eles ficam pesquisando, e o David fez uma pergunta que faz muito sentido, eu vou até falar uma particularidade aqui que eu acho que é relevante. Existem grandes grupos de saúde do país, né? O grupo Einstein, o grupo CIO, a Redditor, o grupo Amil e outros tantos aí, né? Mas eu não conheço nenhum grande grupo ou não conheço nenhuma grande estrutura que cuide de saúde emocional ou de saúde psicológica. O modelo de negócios da área de saúde emocional e psicológica é um modelo baseado em clínicas, em consultórios e um processo muito pulverizado, na minha percepção, né? Eu estou estudando psicologia agora, você está sabendo, né? Estou fazendo graduação em psicologia e, obviamente, eu estou observando isso também como uma oportunidade de desenvolvimento de negócio no futuro, né? Então, particularmente, a solução vai ser as pessoas começarem no meu ponto de vista, né, a elas entenderem mais sobre autoconhecimento, que é um tema da minha preocupação pessoal. E a Viva Leve, né, fez um comentário aqui, na minha opinião, oferecer terapias alternativas. Aí ela coloca uma pimenta nesse molho, porque as terapias alternativas não têm compactuação com a ciência, né? Como é que você vê essas questões que a gente está falando, do papel da OMS nesse processo, que você já mencionou, mas essa pergunta que o David fez aqui com relação a como ajudar as pessoas que vão ter um aumento, né? Vai ter uma curva aí de aumento de soluções de saúde psicológica e de algumas terapias alternativas que a Vila Leve diz que tem comprovação científica, mas eu questionaria isso. Mas vamos lá, o que você tem a dizer? Então, são coisas, na minha percepção, são duas caixas de comportamento diferente, de análise diferente. Primeiro é o tratar o doente, a pessoa que desenvolveu, adquiriu o vírus, teve a morbidade, ou seja, ficou doente, e eu tenho que tratar, porque a gente vê assim, a gente acompanha algumas informações, por exemplo, o vírus sarampo, a letalidade é maior, mas na proporcionalidade eu posso ter um impacto muito grande, impactante no sistema de saúde. Mas então isso daí é uma coisa. Uma outra coisa é como é que eu vou lidar com a população, que todos nós estamos envolvidos, e na possibilidade de um conceito de vulnerabilização psicológico. Ou seja, o ser humano não está acostumado a sair da rotina dele. Todos nós temos a nossa rotina. De acordar, de sair, escovar os dentes, tomar o café da manhã e ir para o trabalho. Vou buscar o que é o dinheiro, ganhar pão, e esse é o conceito, é a luta que nós travamos no dia a dia. E, de repente, não mais que de repente, ninguém sai de casa, muda tudo. Então, isso está criando um problema onde
aquelas pessoas que, inclusive, de forma genérica, por favor, tá? Mas saíram Claro, de lógico. casa como uma grande terapia, saio de casa às 7 horas da manhã e volto às 9 horas da noite. Os problemas familiares ficam muito tangentes, eles não ficam na percepção. E hoje, de uma hora para outra, eu tenho que conviver dentro do ambiente da minha casa, e ainda que muitas pessoas vivem cômodos em situações extremamente complicadas, mas dentro de um ambiente com quem eu estou na iminência de ter conflito. Então, eu acho que Perfeito. a estrutura as oportunidades que vão surgir de hora avante no modelo de saúde mental e da gente ou de nós que estamos atuando dentro dessa área, poder dar subsídio para uma população vai ser infinito, na minha opinião, tá? E acho que vai aumentar o desafio, né? Porque a nossa política de apoio social já era deficitária e com esse cenário instalado fica um pouco mais. A Vila Leve fez comentário aqui do EFT. O EFT, de fato, tem comprovação científica. Algumas terapias holísticas também têm, mas algumas ainda não, né? Então, acho que a medicina também está avançando um pouco nessa questão e acho que o desafio vai ser identificar as pessoas nesse cenário e como é que os hospitais vão prover esse tipo de tratamento na medida que as pessoas forem diagnosticadas de alguma questão relacionada a algo socioemocional, né? Bom, e é interessante esse... fala. Não, eu só queria fazer um comentário. Quem tiver uma oportunidade, como as coisas se repetem na história, né? Então, para quem tiver a idade de colocar a vida e a história de um médico obstetra ginecologista que viveu de 1818 a 1865, essa pessoa chama-se Samuel Weiss, é um húngaro que teve a formação médica em Viena e ele descobriu a transmissibilidade do modelo de contágio pela febre puerperal, ou seja, existia um alto índice de crianças que nasciam e desenvolviam a febre puerperal, e ele estudando, ele identificou que essa transmissão ocorria pela mão dos médicos que faziam todo o estudo da anatomia em cadáveres dentro de um hospital, e eles, depois de fazer a manipulação dos cadáveres, eles não se preocupavam com a higienização das mãos e iam fazer... Então, mas é interessante esse modelo porque hoje a gente cai num cenário popular onde as pessoas começam a falar, putz, eu tenho questão de lavar a mão, né? Questão de higiene, questão de como espirrar, algumas condições, como tossir, e é interessante porque a gente está vivendo novamente alguns modelos que são de alta resistência, né, para a gente entender e poder colaborar, né? Não, é verdade. A Gleice Araújo fez um comentário aqui, imagino que tenha conexão com a oferta de terapias alternativas que, infelizmente, não irão prover esse tipo de tratamento. Eu tô lendo a afirmação dela aqui como estou interpretando essa afirmação como em havendo ainda algum tipo de preconceito diante do próprio modelo de sistema público de saúde hoje, e até de alguns médicos também, com relação a as terapias alternativas. Aí. Até muito pouco tempo atrás, a própria acupuntura era uma alternativa não reconhecida, né? E se tornou reconhecida há pouco tempo, até por onde eu sei. E mesmo a emocionalidade não era muito considerada pelos médicos até um tempo atrás, né? A maioria dos médicos olhava o corpo como sendo corpo e mente como sendo mente, né? Quando, na verdade, a gente tem uma conexão entre corpo e mente aí, principalmente aquela história do psiconeuroimunoendócrino, aquele eixo que nos preenche aí, né? Então, o desafio que eu vejo nesse cenário, depois que passar essa pandemia e depois que a gente aprender a viver num cenário de novo normal, né? Esse foi o tema que eu discuti semana passada com outro amigo aí, o Marcelo de Marrito,
as pessoas vão ter que cuidar da sua saúde física, sim, mental, emocional e espiritual, né? Uma coisa que a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades, que são eixos de uma vida integrada e não fragmentada, como vivemos na era industrial, né? Eu era um funcionário de uma empresa e tinha depois a minha vida pessoal. Era tudo fragmentado, 8 horas trabalhando, 8 horas descansando, 8 horas no lazer. Agora o mundo está nos apresentando uma oportunidade de viver uma vida, e essa vida eu uso ela no meu trabalho, eu uso ela nas minhas relações, eu uso ela na minha relação familiar, com filhos, com amigos, no esporte, na igreja e por aí vai. Então, eu acredito que também um bom caminho para isso vai ser essa história de vivermos uma mente unificada, unir o ser humano de maneira integral e não uma mão de obra, um recurso humano que era um fator de produção. O que você acha disso? Faz sentido? Faz todo sentido, total sentido. Agora, eu creio que isso, nada na vida é por acaso, né? Isso daí sempre esteve comigo na minha vida, ou seja, esse cenário, né, ele, de certa forma, ele põe um freio nos modelos e percepções e valores que a sociedade estava vivendo. Exato. E chega e fala, e agora, né? E agora eu tenho que reinventar, eu tenho que sobressair e eu tenho que olhar mais o próximo, buscar um compartilhamento incessante. Por exemplo, eu moro pegado à favela do Paraisópolis, tá? Então, a gente vê um cenário totalmente desigual, né? E a gente vê movimentos, porque tem muita notícia ruim chegando, mas tem muita coisa boa sendo feita, né? A gente vê uma estrutura aqui na própria favela, onde pessoas estão ajudando com mantimentos, pessoas estão ajudando com estrutura médica, com voluntarismo, enfim, voluntariado. Então, todo esse conceito começa a mudar a percepção das pessoas. Né? Perfeito. As circunstâncias acontecem e o ser humano mostra o seu lado bom e o seu lado não bom, que é uma dualidade humana, né? Não tem como ignorar isso, né? O Banzato, que é um bom amigo também, fizemos um curso de formação de conselheiro de administração do IBGC recentemente, no final do ano passado, ele fez um comentário aqui que é o seguinte: dado o fato de que as pessoas vão começar a lavar as mãos, como se fosse uma descoberta da tecnologia, da ciência, né? Lavem as mãos, né? Considerando que as pessoas vão começar a lavar as mãos, isso deve gerar um benefício no médio e longo prazo, em termos de saúde e prevenção. Tem algum dado científico ou estatístico comprovado da eficácia do simples hábito de lavar as mãos da maneira correta? Existem vários estudos que mostram a eficácia da lavagem das mãos. Eu vim desse ambiente, só lembrando que eu atuei 13 anos dentro do ambiente cirúrgico. Sim, que lá dentro isso é vital, né? Entrar no hospital é lavar as mãos a todo momento. Você manipula um paciente, você troca de luva, você tira a luva de forma adequada, você vai fazer a asepsia das mãos e sempre, isso daí é uma constante, E é só assistir o filme de Samuel Weiss, dessa historinha que é magnífica, né? que vocês vão entender como o simples ato da lavagem das mãos, porque é o vetor, né? A bactéria, claro, ela não voa, ela não identifica, olha, eu vou me instalar naquele paciente. Não, ele não tem, através do contato. E o vetor mais efetivo são as mãos, né? Perfeito. Então, esse é um processo bem... Olha só, tem uma pessoa aqui, o Marcos Vinícius Trocoli, você conhece? Isso aí, tem que... Aqui, ó, qual a sua percepção no enfrentamento dessa epidemia do modelo do nosso sistema público de saúde, o SUS, frente aos modelos de outros países? Pergunta boa. Então, é interessante essa pergunta, porque assim, o modelo adotado pelo Brasil desde 1988, o modelo SUS, é um modelo público, saúde para todos, ele é um modelo surpreendente. Eu trabalhei em 2006,
Eu fiquei um ano em Brasília, incorporando um sistema de gestão hospitalar para o serviço público do governo do DF, para a estrutura pública do governo do DF, ou seja, estrutura primária, secundária e terciária. Sempre que eu falo assim, a Adriana, que é minha esposa, ela fala, Walter, não fala complicado, explica para o pessoal o que é primário, secundário e terciário. Primário é o posto de saúde, secundário é o nível de especialização médica, ou seja, eu vou no gastroenterologista, eu vou no urologista, eu vou no ortopedista. E o sistema terciário, que é o mais complexo, são os hospitais, onde eu vou ter uma internação, vou ficar numa UTI, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou utilizar a estrutura para resolver uma ação terapêutica, né? Então, Brasília comprou um sistema de gestão com o conceito de trabalhar o prontuário eletrônico do paciente, justamente para evitar a subnotificação, para evitar o paciente que mora em Taguatinga indo para o DF, indo para o plano piloto, porque ele acredita que a resolutividade do atendimento no hospital de base de Brasília é mais efetivo do que o posto de saúde lá de Taguatinga. Então, perfeito. Todo esse conceito, voltando à pergunta do Marcos Trócoli, meu irmão, grande Marcos, é de que o sistema de saúde brasileiro é sim de tirar o chapéu, na minha forma de ver. É um sistema que, para atender uma população de 210 milhões de habitantes, e da forma que ele atende, é lógico que muitos ajustes têm que ser feitos. Sim, claro, mas dentro do propósito que ele foi estabelecido, e eu sempre digo, né, que um grande país se faz dentro da estruturação de estruturas básicas, né? Ou seja, educação, saúde e segurança. Isso é fundamental. É fundamental. E é isso que nós, como cidadãos, temos que combater e temos que buscar na percepção dos nossos representantes políticos. Verdade, é isso aí. Concordo plenamente. Eu tenho feito umas lives aí com clientes, empresas que são clientes, né? E uma delas, eu até mencionei aqui, um private equity, que trabalha com shopping, tem na sua carteira de ativos shopping, hotéis, e está tudo fechado, tudo parado, né? E a gente então está trabalhando numa forma de ajudar esse pessoal a ter uma retomada, porque quando voltar às atividades vão ter que recuperar o tempo perdido de uma maneira mais veloz. Mas a gente estava preparando um evento para essa turma, e eu fui fazer uma pesquisa, até anotei e recuperei essa informação aqui. Vê se isso procede, viu? O Brasil é o 4º país no mundo em número de leitos e o 3º país com a melhor relação respiradores per capita, né? Hoje ouço a notícia de que o pessoal da USP conseguiu construir um respirador que o tempo médio de fabricação dele é de aproximadamente 2 horas, se não estiver enganado, com um grau de eficácia elevadíssimo, ou seja, nesse cenário delicado e ameaçador, existe muita oportunidade para pesquisa, para desenvolvimento e para reconhecer o que a gente tem de bom. A gente tem que fazer isso em base regular e não apenas em momentos de tensão como que a gente está vivendo, não é? É isso mesmo. E aí as oportunidades vão ser geradas, né? Então eu cito como exemplo, ficou claro para todo mundo o quanto é negativo o grau de dependência que nós tínhamos de outros países, principalmente da China, né? Muito. Ou seja, custo baixo. Eu lembro meu pai, uma época ele trabalhava na indústria têxtil. A indústria têxtil acabou no Brasil. Os chineses dominaram, né? Totalmente. Isso aconteceu com a média até alta complexidade da área de saúde. Até máscara, nós dependemos da China. Máscara facial, máscara, luvas de procedimento, luvas estéreis, ventiladores, aceleradores lineares, tecnologia mais complexa. Então, eu acho que, de novo, isso daí vem nos dar uma lição de que nós temos que olhar dentro do nosso modelo, e eu acredito que uma das ações que o mundo vai gerar é olhar a globalização de uma forma desconfiada, entendeu? Exato. E a consequência disso é, poxa, eu vou deixar de perder os meus talentos, eu vou reter os meus talentos e eu vou buscar, junto às universidades, junto a cientistas e junto à indústria de manufatura, produzir, primeiramente, tecnologia para suprir as minhas necessidades, para depois porque senão eu vou ficar dependente sempre.
E vai acontecer o que aconteceu quando o governo da Bahia comprou os ventiladores E o governo cooptaram. norte-americano É isso bypassou aí. e então fica difícil, né? Então, É, esse é um modelo. As oportunidades são inúmeras, né, que podem surgir de acordo com o que vai acontecer, como nós falamos hoje, né, uhum. Luiz? O mundo vai ser diferente. Então, as Muito pessoas ainda diferente, estão muito. na inércia e na expectativa de, putz, eu tenho que voltar a trabalhar. Vai ser diferente. Vai As ser empresas diferente, estão é. entendendo que eu não preciso ter os recursos humanos no modelo em que eu não tenho um chão de fábrica produtivo, eu posso fazer uma estruturação de criar um home office efetivo, onde há, através da integração, a Adriana mesmo trabalha com análise de sistemas, e o grupo Tá. está indo muito bem na implementação de sistemas junto aos vários clientes que eles têm a atender. Então, eu vejo que, assim, a percepção, o mundo pode ser melhor, né? E isso talvez tenha É, sido entendido de uma forma dolorosa, né? Ou seja, se não vai tomara, pelo... tomara. Tomara, né? Pelo amor vai pela dor, né? O É mundo vai isso ser aí. tanto quanto nós, seres humanos, formos, né? A Paula Miklos, que agora fiz até uma questão aqui, ela tinha mencionado um pouco antes do quanto é importante cada um de nós assumir a sua responsabilidade no cenário que está vivendo, independente do mundo, mas na sua área de influência ali, né? Onde é que eu posso influenciar e qual a minha responsabilidade sobre isso? Posso influenciar de alguma maneira no meu prédio, no meu bairro, nas pessoas que eu conheço, nos amigos, nas empresas que eu atuo. E agora, cada um fazendo isso e ajudando o outro a fazer a sua parte também ajuda muito. Outro dia eu vi um post que eu achei engraçado, mas na verdade ele é trágico, né? Que o brasileiro é um sujeito que ele procura ganhar sozinho, mas acaba perdendo no coletivo. Ele procura se dar bem sozinho, mas se dá mal no coletivo, né? Procura ganhar individualmente e se ferra coletivamente. E a Paula faz a seguinte pergunta: qual que é a sua percepção sobre o desmonte do SUS no pós-pandemia? Teríamos um investimento maior em atenção básica? Ela está partindo da premissa, estou imaginando, que todo esse aparato que está sendo construído para atender as pessoas nesses hospitais de campanha, nesses investimentos aqui em São Paulo, no Rio, em Goiás, o que acontece com isso depois e como é que então iremos, e se iremos então de alguma maneira investir em maior atenção básica? Eu imagino que seja mais na prevenção, trabalhar mais na saúde do que na doença propriamente dito, né? Então, mas antes disso vem aquilo que a gente vê Uhum. que é muito ineficiente no modelo público geral, que é saneamento básico, né? Não adianta. Exatamente. A gente está esquecendo da dengue, a gente está esquecendo da febre amarela, a gente está esquecendo de uma série de acidentes como ocorreram em Minas Gerais, onde barragens foram Perfeito. tomaram como interferência ecológica forte, ou seja, o sistema ecológico foi totalmente modificado, Uhum. doenças que não existiam no passado, que há muitos anos voltaram a acontecer. Então, eu acho que assim o sistema de saúde ele acaba sendo uma vítima, né, desse Uhum. modelo de falta de atenção ao saneamento básico. Tá? Então, tudo, né, segurança, a educação, né, não adianta Isso. eu ter uma estrutura de saúde forte, onde eu estou tendo profissionais qualificados na linha de frente, se eu tenho se a população joga lixo, dejetos em rios Uhum. e a consequência disso são as doenças infecciosas voltando a dengue tá em evidência há muito tempo, né? Sim, O com número de certeza. casos e inclusive agora eu sou um admirador do sistema de saúde pública brasileiro. Eu conheço exímios administradores, professores mesmo de Uhum. saúde pública, doutor Gonçalo Vetina, que foi para mim, doutora Ana Maria Malik, são pessoas fabulosas, tá? E que têm uma visão muito boa de como você mantém, como você estrutura o sistema de saúde. E eu volto a falar daquele meu início, né? Hoje, nós estávamos indo por um caminho muito bem qualificado para
atender aquela demanda de doenças crônico-degenerativas que a população um dia ou outro vai passar naturalmente, né? É um processo normal da vida, né? Só que hoje fomos surpreendidos por um modelo de uma doença que nenhum país tinha estrutura de lidar com ela. A Paula está colocando aqui clima, saneamento básico, educação, segurança, tudo está relacionado com saúde. A Covid-19 veio evidenciar esses aspectos, né? Então, eu acredito, né, do meu ponto de vista, que você falou dos 3 elementos aí, educação, saúde, saneamento, segurança, né? Eu acho que a educação é a pedra de amolar de qualquer país, de qualquer sociedade, de qualquer família ou de qualquer indivíduo, né? Se o indivíduo não tiver uma educação consolidada, e educação que eu digo não é essa educação formal, perdão, não é essa educação didática e acadêmica, mas educação de princípios, de valores, de responsabilidade, de viver uma vida primeiro exercendo cumprindo os deveres e depois usufruindo dos direitos. A gente vai ter muitos problemas para arrumar esse mundo da maneira como ele se estabeleceu. E eu não acho que é tarefa de uma pessoa, de um país, de um governo, de uma entidade. Isso é tarefa da espécie humana, o que vai fazer com que o mundo seja diferente com o funcionamento desses organismos multilaterais, desses organismos globais, tipo G20, G7. Esse pessoal vai ter que começar a colocar esses temas na agenda para realmente trabalhar de maneira séria isso e não ficar fazendo firula com uma Greta aqui, uma outra figura ali, que fica fazendo mais barulho do que resolvendo as questões. Agora, tem uma pergunta, Walter, e essa pergunta, obviamente, é uma questão de curiosidade. Eu particularmente, tenho opinião sobre isso, mas acredito que não seja, que não é real, né? Mas eu ouço muita gente falar, e já tem vídeos, já tem matérias, já tem, inclusive, entrevistas dos Estados Unidos falando que o vírus foi fabricado. Você acredita nisso? Esse vírus foi fabricado em laboratório e tinha como objetivo desequilibrar o jogo geopolítico aí, mundial? Teoria conspiratória, é isso? Exatamente. Teoria da conspiração, há suspeitas, gabinete Luiz, do ódio. há suspeitas. É tudo muito... tudo muito... Mas não dá para comprovar nada, né? Então, você fica numa... Agora, eu me preocupo muito... A gente está falando de uma forma, e da forma que a gente está falando desde o começo da nossa live, Sim. É que nós temos uma expectativa, e isso é que a gente está condicionado no modelo inercial. A gente quer voltar à rotina. O que me preocupa, de verdade, Luiz, é se isso vai passar. Vai passar, mas a vida não vai voltar a ser igual. Então, eu acho, o que me preocupa, eu não estou querendo ser derrotista, eu não estou querendo ser... Mas talvez eu estou querendo encarar a forma mais realista possível. E a realidade mostra o seguinte, se esse vírus ele teve essa capacidade, e se ele tiver uma mutação, essa proteína, enfim, e se ele tiver um repique, né? Então tem a fase de como é que a gente vai lidar com isso? Então a gente tem que entender, e eu acho que a população vai ficar, a consequência disso é uma população mais medrosa e o medo traz muito processo de ineficiência de crescimento orgânico, né? Então isso me faz tomar uma certa preocupação em relação à qualidade de vida daqui para diante, né? Como é que a gente vai... E suscita aquela questão que o David colocou aí, né? A questão relacionada à saúde psicossocioemocional das pessoas, né? A Gleice fez um comentário aqui, eu acredito que esse vírus foi criado sim, como arma biológica para desestabilizar a economia mundial. Ok, Gleice, é uma crença sua e eu espero realmente que você esteja errada. Mas o Eduardo, que passou agora aqui há pouco, fez uma menção que realmente, né, é uma coisa que eu ouço desde que eu me entendo por gente, que obras de saneamento básico não são obras valorizadas pela classe política porque não agremiam votos, elas não aparecem, elas são obras que são obscuras no sentido de serem subterrâneas, enfim.
não aparece para a população, não faz a população se sentir bem. Mas também acredito que seja por conta desse viés aí equivocado da educação, porque se a gente ensinasse nas escolas o que de fato importa, as pessoas talvez fossem mais felizes se ganhassem um acesso à água do que um campinho de futebol. Né? O acesso à água vem por uma manilha, vem por uma tubulação que não aparece, então ninguém faz festa. Mas o campinho de futebol, o pessoal faz a faixa, bota uma bandinha, corta lá uma faixa inaugural e a população ao redor fica feliz da vida. Ou seja, aquela história do pão e do circo ainda vale para populações que ainda não estão plenamente educadas. Né? Um detalhe importante que a gente está esquecendo, né, são as pessoas que formam, são os professores. Ou seja, remuneração cada vez menor, condições de trabalho cada vez menor, alunos agredindo, né? É o que a gente vê na mídia, né? E o mesmo na área de saúde, né? A formação dos médicos, a gente voltou a importar os médicos cubanos. Por quê? Porque a demanda, e diga-se de passagem, parabenizar os nossos profissionais da área de saúde, que estão se expondo. E lembro que essa exposição à virulência, uma virulência grande, eu estou lidando com vários pacientes contaminados, e existem aí, eu não conheci nenhum que faleceu, mas tenho amigos médicos que já comentaram de perdas de colegas da terceira idade, ou seja, e jovens, por uma questão de exposição a essa ao vírus de uma forma massiva. Né? Então, isso daí, com certeza, está impactando muito forte. Nós tivemos aí o caso do Davi Wipe, teve um outro médico também muito conhecido que acabou sendo divulgado, que agora o nome me foge à memória. Na Itália, perderam-se 150 médicos naquela batalha lá contra o Covid, ou seja, a exposição é muito forte e realmente a gente tem muito que aprender sobre esse vírus, porque ele não é uma gripezinha, ele não é um resfriadinho ou coisa do tipo, ele realmente quando pega na veia, ele dá um problemaço mesmo, né? Isso Bom, mesmo. Valtão, tem mais uma questão aqui do Banzato. Ele falou o seguinte: o receio do retorno ao que era antes é real. Basta andar pela periferia de São Paulo e ver que nada mudou. Comércio aberto, grupos de jovens reunidos sem proteção, campos de futebol cheios. O receio do retorno ao que era antes é real. Basta andar pela periferia de São Paulo e ver que nada mudou. Comércio aberto, enfim, eu estou entendendo que o Banzato está dizendo que nem tudo vai mudar como a gente achou que fosse mudar mesmo, pelo menos nessa região que ele chamou aqui de periferia de São Paulo, né? Então, a gente vai ter, é o preço que a população vai pagar, eu acho. Nós vamos ter que aprender essa isso. Iniciativa. Não dá para, porque é o tal negócio. Se eu ficar em casa, e daí existem várias teorias e vários discursos, né? Você tem que pegar a doença, talvez eu já tenha tido contato e eu possa ser imune, eu posso ser um assintomático que desenvolveu a doença, mas o risco de eu passar isso daí para uma pessoa vulnerável que está numa condição de risco é grande. Mas isso daí é a questão do egoísmo, né? As pessoas olham muito mais para o umbigo do que para a coletividade. E a gente vai identificar qual vai ser o impacto disso tudo. Bom, a gente tem duas coisas a fazer, eu acredito, né? Pelo menos eu acho que tenho duas coisas a fazer. A primeira é fazer a minha parte, né? Não posso delegar isso a ninguém. E a segunda é acreditar que as pessoas também possam se conscientizar dessa questão, né? O Eduardo coloca aqui: o vírus se apresentou agora modificado, já existia há muito tempo, uma das vacinas para cães já imunizava o corona. Quer dizer, por isso ele se chama o novo coronavírus, né? E com isso, aquele aspecto da mutação que você mencionou é uma questão que pode acontecer e ninguém tem certeza absoluta se quem já foi infectado pelo vírus, se não pode ser infectado pela segunda vez. Essa é uma dúvida que ainda paira e a ciência ainda não resolveu essa questão. Valtão, olha, são 56 minutos e 40 segundos a nossa live, aos 59 o Instagram derruba esse negócio, né? Eu queria finalizar com uma palavra de um amigo meu, eu não sei se ele está assistindo, que é o Mauro Ferreira, com quem eu trabalho na incorporação de próton-terapia. Ele fala o seguinte: Valtão, primeiro de tudo a saúde, o resto deixa comigo que eu mato no peito e vou à luta de novo, eu reconstruo minha vida. Então, esse modelo, eu acho que é um modelo, a garra, né? De você não olhar primeiro com as perdas de
monetária que todo mundo vai ter, é notório, Claro, né? lógico, Mas lógico. você com saúde, o importante é a saúde. O resto a gente Então, você me fez lembrar de um cara, você vai lembrar disso, você lembra do cara chamado Paulo Cintura? lembra isso. Então, saúde é o que interessa, o resto não tem O pressa. resto não tem pressa. Isso aí, É bem é isso, isso né, cara? mesmo. Voltão, É olha, tá isso. todo mundo aqui mandando um abraço para você, para mim, agradecendo, dando parabéns. A Marina, nossa colega da medicina comportamental, estava aqui presente também na figura lá do Donos de Legal. Empresa, que é o trabalho que ela faz com o pai dela e com a Camila. Eu tive a chance de participar com eles aí há 2 semanas atrás, foi muito legal. E, cara, quero te agradecer muito por essa oportunidade, por Eu esse que convívio agradeço. Eu nosso, por essa nossa queria só dar amizade um aí. alô pro meu tio Roberto Benotti, que estava Legal, participando também. que bom, Grande professor, um engenheiro naval que com ele eu aprendi muito, absorvi muitos conhecimentos. que bom, E legal pela oportunidade, foi legal. fascinante. Foi muito Tá gostoso, bom? muito divertido, e como eu te falei que ia ser, né? Muito legal. E semana que vem vamos trazer um cara bem bacana também, um radialista lá do Rio, que vai falar sobre Eu fake vi. news, como é que elas surgem, qual é o impacto disso na vida, qual que é o impacto disso em pessoas, enfim, vamos falar um pouquinho desse tema também, que assim como o coronavírus, o fake news também propaga, viu? Legal, cara, legal. Falou, Valtão. Muito bom, Obrigado Luiz. aí, pessoal que está Obrigado pela assistindo aí. oportunidade. Foi muito legal mesmo. E pessoal que está Obrigado. assistindo aí, obrigado também. Depois dessa live vou subir essa live lá no Facebook, no YouTube também. Quem quiser assistir de novo, vou convidar alguém a assistir, também vai ser muito bem-vindo, tá bom? Bacana, Valtão, mais uma Luiz. vez, obrigado. Tomara que acabe logo isso para a gente sair para jantar junto. Temos o jantar aí pendente até uma data, né? É E a verdade, galera é que nos verdade. assiste aí, mais uma vez, obrigado e estejam sempre presentes. Boa jornada, força sempre. Vamos com tudo. Abraço, irmão. Abraço. Até Tchau, tchau. mais. Tchau.